Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos à quinta semana de Gestão e Negócios, professor Luiz Henrique. Agradeço a presença de todos vocês, tanto aqui no auditório da Rua Augusta, 973, quanto em casa, assistindo aí pelo link do YouTube. Então, espero que tenhamos aí uma boa semana de palestra. E hoje, o tema será Desafios do atual cenário econômico dos negócios. O professor Denis Medina vai analisar a influência do cenário econômico atual e o quanto impacta na gestão dos negócios. Abordará os atuais desafios da gestão de negócios sobre o cenário econômico de âmbito tanto nacional quanto internacional, avaliando e discutindo sobre como a gestão dos negócios está impactando os negócios e as possibilidades de futuro baseado em expectativas de mercado. Apresentando o nosso palestrante, economista especialista em consultoria de gestão e mestre de gestão empresarial pela Anhembi Morumbi, mais de 20 anos de experiência na área financeira e comercial, atuando em indústrias nacionais, multinacionais e grandes instituições financeiras. Atualmente empreende na área de café em cápsulas, consultor de empresas na área de gestão, finanças e planejamento estratégico, palestrante e professor da Universidade Anhembi Morumbi, FMU, Faculdade do Comércio de São Paulo e Frank Covey. Denis, por favor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Salva de palma. Obrigado, bom dia. Oi, bom dia a todos, tudo bem? Vim falar um pouquinho do cenário econômico atual e dos desafios que a gente tem pela frente, né? A área de gestão é sempre muito importante na condução dos negócios e os desafios que a gente encontra, de tempos em tempos, eles vão se alterando, né? Então, vamos trazer um pouquinho, inicialmente, do panorama atual e depois a gente vai falar do que a gente tem pela frente, tá bom? Então, falando de Brasil aqui especificamente, a gente tem alguns indicadores que nos ajudam a entender, né? E, assim, antes de falar, eu gostaria de trazer, assim, sempre existe uma questão, assim, o que exatamente é economia, né? O que estuda economia? Então, para ficar em mente, assim, economia não é uma ciência exata. Economia é uma ciência social, ou seja, estuda a sociedade, como nós nos relacionamos, né? Então, isso já diz um pouco sobre o que é economia. Não tem 2 mais 2 é sempre 4, às vezes tem algumas questões no meio. Tá? E, além de ser uma ciência social, ela trata especificamente de alocação de recursos, que são escassos, ou seja, os recursos são limitados, em várias alternativas competitivas, né? Então, imaginando assim, tenho possibilidade de fazer investimentos em várias áreas, né? Só que eu tenho uma quantidade de recursos limitados. Aonde vou alocar esses recursos? Isso é o que estuda, basicamente, a economia, olhando, obviamente, as questões sociais. O que a sociedade busca e aonde eu posso ter um retorno desses investimentos. Tá? E aí, para nos ajudar a tomar decisões, usamos alguns indicadores. Trouxe alguns do Brasil aqui. Um deles é o crescimento econômico através do PIB, né? Então, PIB, Produto Interno Bruto, tudo que são produzido dentro das fronteiras do país. E temos já, né, nos últimos 4 trimestres, ou seja, nos últimos 12 meses, um crescimento de 2,6. Então, a gente vinha com previsões internacionais e mesmo internas aqui de quase nenhum crescimento no começo do ano, isso foi potencializando e hoje já temos um crescimento de 2,6, talvez até o final do ano isso aumente, né? Então, estamos num momento em que o Brasil está num passo de crescimento que é importante. Outro fator interessante é a inflação, que está em queda, esteve muito alta, né? Estávamos falando aqui nos bastidores, no ano passado, em agosto, julho, se a gente pegasse o índice de inflação IGPM, ele estava em mais de 30%, e hoje o IPCA, que é a medida oficial do governo, está em 8,73%, e a gente tem visto isso diminuir, né? Inflação, basicamente, é aumento do preço geral dos alimentos, né? Então, dos alimentos não, de todos os preços em geral. Então, quando a gente vê a inflação, o maior efeito que se sente é perda do poder de compra, ou seja, vou no mercado e não consigo comprar as mesmas coisas que comprava com a mesma quantia de dinheiro anteriormente. Então, ela prejudica todos, sem exceção, especificamente os que têm renda restrita, né? Porque sempre falo assim,
Os preços estão subindo, mas e o salário está subindo? Normalmente tem lá um dissídio, tem um aumento uma vez por ano, mas, no geral, os preços sobem todo mês e o salário tem uma correção mais esparçada. Então, a inflação consome nosso poder de compra. Felizmente, estamos num momento em que essa inflação vem reduzindo. Desemprego também em queda, né? Passamos por uma crise muito grande no final de 2015, 2016, né? Foi a pior crise econômica brasileira, a gente afundou mais de 8% no PIB, lá naquela medida de crescimento, ou seja, a gente voltou várias casinhas para trás. Pandemia também prejudicou, essas questões de guerra da Ucrânia com Rússia, isso é outro fator internacional, parece estar tão distante da gente, mas, de certa forma, somos dependentes dessas interações internacionais. Então, outro fator que nos favorece nesse momento é a queda do nível de desemprego. Hoje está em 9,1%, já esteve em mais de 14%, e, felizmente, vemos que isso é uma constante, né? Vai diminuindo. E a questão do emprego, do desemprego, né, que a gente está falando, tem uma outra questão que, às vezes, não é muito divulgada, né? Aqui, nas letrinhas menores, tem lá pessoas ocupadas, 98,7 milhões de pessoas. Então, dá para entender uma outra questão que é da medida de desemprego, que assim não é 9% da população brasileira, não é 9% de 214 milhões de pessoas, é 9% da população economicamente ativa, ou seja, 9% das pessoas que estão no mercado de trabalho, trabalhando ou não. Então, a gente está vendo que no mercado de trabalho temos uma quantidade X de pessoas. Hoje, pessoas ocupadas, temos quase 100 milhões de pessoas ocupadas trabalhando, formal ou informalmente. Isso é recorde histórico. Desde que começou a fazer a medição do nível de emprego e desemprego, nunca tivemos tantas pessoas no mercado de trabalho, ou seja, o pós-pandemia também, durante a pandemia muita gente teve que ficar fora, muita gente perdeu seus trabalhos, e agora, gradualmente, a gente vem recuperando esses postos que foram perdidos e vem aumentando consistentemente mais vagas. Então, nunca tivemos tantas pessoas trabalhando, apesar do nível de desemprego ainda estar 9%, não é baixo, mas já está numa situação muito boa. E uma última medida para falar, né, desse panorama de Brasil é a taxa de juros. A taxa básica se desconfigurou um pouquinho, mas dá para ver. A taxa básica de juros do Brasil, a Selic, está em 13,75%, extremamente alta. Ela é utilizada como política monetária para controlar a vontade de investir ou não, né? Ou seja, com 13%, imagina que você tem um capital e vai investir. Vamos montar um negócio, vamos empreender em alguma área. Vou pegar meu dinheiro, um negócio clássico, vamos montar uma lojinha. Alugo o prédio, reformo, compro estoque, contrato gente, faço todo aquele movimento, e no final do ano, quanto eu espero de retorno do meu capital que eu coloquei lá? Se eu espero menos de 13,75%, é melhor eu deixar investido com o governo, porque ele me paga 13,75% garantido, sem risco. Então, isso é um desestímulo ao empreendedorismo, ou seja, é um estímulo a aguardar tempos melhores para empreender. E com esse freio na economia de uma taxa de juros alta, que é utilizada justamente para frear a inflação, para diminuir o ritmo inflacionário, ainda assim a gente vem gerando crescimento econômico. Então, temos coisas boas, PIB crescendo, inflação e desemprego em queda, mas a taxa de juros ainda é desestimulante para a maioria dos empreendedores. Então, a gente tem um cenário bem desafiador no Brasil. Pode ir para o próximo, por favor, obrigado. E aí temos, dentro do Brasil, alguns desafios que são importantes. Primeiro, inflação está alta, citamos. Desemprego ainda aflige muita gente, 9% não é pouco desemprego. Tem muita gente, estão falando de praticamente 10 milhões de pessoas que querem trabalhar e ainda não têm trabalho. Temos problemas de infraestrutura. Isso, ao longo do tempo, vem se resolvendo, mas ainda temos uma série de entraves que encarecem os produtos. A gente sempre vê questões de transportadores, caminhoneiros e outras categorias que reclamam, portos, aeroportos ainda não têm infraestrutura adequada. É só a gente ver, estamos na cidade de São Paulo, maior cidade, mais rica do Brasil, e a gente não tem, por exemplo, aquelas linhas que fizeram de
era fura-fila, não, tem outro nome ali, o monotrilho, que era para estar pronto lá nas Olimpíadas e até agora não estão prontos, né? Então, sim, os investimentos e as realizações dos trabalhos de infraestrutura sempre são questões importantes. Se aqui em São Paulo, né, a gente tem isso, Brasil afora a gente tem coisas muito maiores, né? Problemas de saneamento básico, de estradas, de rodovias, integração nacional que deveria ser feito por ferrovias, prioritariamente, porque as distâncias brasileiras são continentais, o Brasil é enorme, e a gente tem dificuldade de transporte, perde muito e custa mais caro no transporte, são desafios a serem enfrentados. E sempre que há um desafio, também há uma oportunidade. Então, leiam isso das duas formas, né? A gente tem um desafio nos problemas de infraestrutura e temos oportunidades para esse setor também. Temos ainda problemas de distribuição de renda e pesquisas vêm mostrando que existe uma população carente que necessita de renda, que precisa ser ajudada, que precisa de assistência. Falam de números de fome, né? Tem várias pesquisas mostrando isso, então é um desafio que precisa ser enfrentado também e aguardamos ansiosamente uma reforma tributária, porque a complexidade tributária é gigantesca. Tanto que uma das profissões, talvez silenciosamente, mas é muito valorizadas, são as de contador ou advogados tributaristas, são pessoas que conseguem entender essa complexidade e traduzir isso em resultado para as empresas. Então, a complexidade tributária, sem dúvida, um grande desafio, sim, prioritário para o Brasil continuar no seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, gera grandes oportunidades para quem atua nessa área. Seguindo aqui, a gente vai falar de um pouco da área internacional, né? Estados Unidos, maior economia do mundo, não pode ficar de fora, porque eles também, por ser a maior economia do mundo, são os maiores compradores de insumos e de produtos de todos os países. Vemos os Estados Unidos, maior economia do mundo, com uma retração no PIB de 0,6% agora no segundo trimestre de 2002. Então, veja que a gente tem ouvido, né, várias notícias de desaceleração no mundo, potencial recessão, e isso, de certa forma, já está acontecendo nos Estados Unidos. Então, enquanto a gente prevê um crescimento de 2,6%, Estados Unidos retraindo 0,6%. Inflação, 8,3%, praticamente a mesma brasileira. E há uma diferença grande, porque, historicamente, eles não têm inflação. A inflação é muito baixinha. Então, as dificuldades de lidar com essa inflação é maior do que a nossa, que, de certa forma, a gente está meio calejado nisso, né? Não é um ponto tão positivo para nós, mas, nesse momento, a gente está em vantagem, porque sabemos, já lidamos com isso. Desemprego não é um problema, 3,7%, é praticamente pleno emprego. Quem quer trabalhar está trabalhando, e existe uma parcela da população que está sempre em transição, sai de um, vai para outro, mas assim, a maior parte da população trabalhando. E a taxa de juros deles vem aumentando consistentemente, nunca esteve tão alta também, buscando reduzir aquela inflação. Só que uma diferença grande é que o Brasil, lá atrás, quando percebeu que a inflação estava subindo, começou o aumento de taxa de juros antes. Então, talvez por isso a gente já vê a nossa inflação reduzindo, cedendo, e ainda a inflação persistente dos Estados Unidos, a gente vai ver da Europa também, ainda não cedeu, ainda está estável, está alta, difícil de controlar. E aí os desafios deles são muitos, mas citando alguns, assim, inflação alta, e é um problema mundial, né? Talvez a gente vai repetir isso, mas porque efetivamente isso afeta o mundo inteiro. Estão riscos de recessão, como são 2 trimestres de recessão, ainda falam que é uma recessão técnica, mas assim, de certa forma o que é visível não estão crescendo, né? Olhando para os Estados Unidos, eles estão estagnados nesse momento, com um problema de inflação, ou seja, a economia não cresce, os preços sobem. Isso vai, de certa forma, afetar não só compras internacionais, como geração de emprego e renda internamente muito em breve. Então, isso vai afetar a economia deles rapidamente, a gente vai ver isso. E eles estão se mexendo, né? Estamos vendo notícias frequentemente falando das reuniões do Banco Central, da preocupação dos bancos centrais em controlar isso. E uma questão que já não é de hoje é a desindustrialização. O que aconteceu nos Estados Unidos nas últimas décadas? A China, com custos muito melhores,
acabou levando muitas indústrias. Então, em vez de você produzir nos Estados Unidos com custo mais baixo, manda a matéria-prima toda para a Ásia, para a China, os caras produzem lá e te devolvem mais barato do que produzir internamente. E o que aconteceu? Desinstalaram, né, desativaram muitas indústrias, muitas fábricas. Basicamente, os Estados Unidos se concentrou, então, na parte comercial e prestação de serviços. Então, com uma recessão, com um problema que a gente viu na pandemia, nas cadeias de suprimento, ou seja, e hoje ainda, né, a China ainda com aquela política de Covid zero, localizou algumas localidades onde tem alguns casos de Covid, dependendo da quantidade, fecha, espera estancar e depois volta. Só que quando tudo para. Então, para a indústria, para de produzir, para de ter produto para entregar. E esse é um dos motivos também da inflação, porque o caso é o seguinte, vamos imaginar um produto básico, tomate. Eu estou acostumado a comer tomate, vocês estão acostumados a comer tomate, a indústria de molho precisa comer tomate, os restaurantes vão servir salada, precisa de tomate. Então, a gente tem uma demanda por tomates que está posta. As pessoas estão esperando isso. E aí, de repente, não é o caso do tomate, porque ele vai continuar crescendo, mas para de produzir tomate e você não tem mais tomate para vender. E aí a indústria de tomate fala, não posso fechar, eu preciso comprar tomate. Aí o cara fala assim, então, você quer comprar? Paga 10% mais caro, eu vendo para você e não vendo para os outros clientes. A indústria fala, não, eu pago, senão eu fecho. E o outro fala assim, não, mas espera aí, eu preciso também. Isso é inflação, né? Existe uma demanda e falta produto, quem quer paga mais caro. Isso a gente viu acontecer com os carros. Carro usado, o que aconteceu com o preço nos últimos anos? Subiu, foi na lua. Por quê? Existe uma demanda, carro zero está muito caro, então vamos para um usado, o preço do usado por conta da demanda aumentou muito. A desindustrialização é um problema nesse momento porque eles precisam dos produtos que estão lá fora e muitas fábricas, muitas cidades estão fechadas. E aí não tem produto, isso, né, sempre não tem um único problema, são vários problemas em cadeia. Tem um problema de geração de emprego e tem um problema de falta de produtos. Olhando para o próximo, vamos falar União Europeia. A União Europeia, por si só, é maior do que a economia americana. Então, os países independentes são menores, mas quando a gente olha como bloco, ela é a maior economia do mundo, a zona do euro. Então, PIB, crescimento econômico, zero. Na verdade, pequena retração aqui. Inflação recorde. E para a Europa isso é pior. Tão ruim quanto os Estados Unidos, porque eles também não estão acostumados com esse nível de inflação. Desemprego, 6%, estável, não é um grande problema agora. A gente tem aqueles dois primeiros como maior problema. Não tem crescido, na verdade, pequena retração, e a inflação recorde histórica, ou seja, os preços estão subindo e a produção não está subindo. Falando de taxa de juros, eles começaram um movimento, porque eles, na verdade, tinham taxa de juros negativa. Se você quisesse emprestar dinheiro ou guardar seu dinheiro com o governo, em vez de te pagar, como a gente sempre pagou no Brasil, juros, eles cobravam para isso. Então, era um baita estímulo, assim, não adianta guardar dinheiro, tem que investir em produção, investir em indústrias, investir em negócios, ou dentro ou fora do país. Por isso também a gente vê no Brasil muitas empresas internacionais, porque chegou um nível de crescimento dentro do país, dentro da região, que eles precisam internacionalizar, eles precisam ir para fora. E agora eles começaram uma elevação da taxa de juros, mas pelo nível de inflação, somente a política monetária, somente de aumento de taxa de juros, não vai ser suficiente para controlar, ainda mais num ritmo mais lento que eles estão habituados. E aí a gente tem desafios. Inflação recorde, tão importante quanto a inflação nunca se viu nada disso. Altos custos de produção, porque a mão de obra na Europa é cara. Eles também terceirizaram boa parte da industrialização deles, das indústrias, foram para fora, produzem fora, mas eles têm altos custos de produção. E existe uma outra questão, que é o seguinte, eles já estão com problema de crescimento, dificuldade de crescer, e existe projeções de que vai existir uma retração demográfica no ano de 2030. O que é isso? A população vai parar de crescer e, na verdade, vai começar a evoluir. Talvez, ambientalmente, isso seja muito favorável, porque a Terra já tem bastante gente, a gente tem problema de ocupação, de geração de alimento para toda essa população,
mas é algo, né, a se observar. O que isso vai projetar sobre a economia? Envelhecimento da população e uma retração demográfica, ou seja, não vamos ter espaço, talvez, para crescer economicamente, a não ser por mais tecnologia ou produtos mais caros, mas assim, as quantidades talvez vão ficar estáveis. De novo, talvez para o meio ambiente isso seja muito favorável, mas economicamente a gente precisa estar alerta a esses desafios. E, por fim, tão importante quanto, China, hoje a segunda maior economia, buscando a economia dos Estados Unidos, boa parte das indústrias estão lá, boa parte da geração de produtos intermediários ou produtos finais estão lá. Se a gente pensar em produtos de tecnologia, então, a maior parte é produzida ou na China ou na Ásia, de alguma forma, e eles estão com uma previsão que foi revisada recentemente, acho que nessa semana ainda, de crescimento do PIB de 2,8%. Se a gente olhar a previsão de crescimento do PIB, que era 2%, quer dizer, já temos 2,6%, mas com a expectativa de chegar a 3% até o final do ano, é possível que o Brasil cresça mais que a China nesse ano. E a China que vinha crescendo 14%, 10%, 12% nas últimas décadas em sequência. Então, veja essa questão da nossa posição interna do Brasil em relação ao mundo. A inflação deles é baixa, mas é difícil ter dados muito confiáveis. Mas vamos lá. Desemprego também é baixo, afinal, tem muita oportunidade, tem muito trabalho, eles fazem ainda boa parte da produção ainda é manual, tem muita mão de obra empregada nas indústrias, na produção, então existe uma demanda de mão de obra alta, o desemprego é baixo, e a taxa de juros dele estão controladas, está baixa, até porque a inflação não é o grande problema. Mas o que chama a atenção especificamente é esse baixo crescimento do PIB, sendo que existia expectativa. A revisão anterior era crescimento de 5%, depois caiu para 4,6% e agora 2,8%. Talvez até o final do ano a gente reveja isso. O que mais impacta? Aquela política de Covid-0. E aí os desafios deles são vários, né? Mas eles vêm vivendo uma crise imobiliária, ou seja, construíram bastante, venderam muita coisa, e é diferente porque o governo é diferente, a economia é diferente, mas eles têm lá um problema de receber. Já ouviram falar da Evergrande e outras indústrias gigantescas, né, do mercado imobiliário chinês, estão mostrando problemas, estão tendo problema de caixa, estão atrasando o pagamento, então isso certamente vai impactar em breve. Você tem um governo centralizador, e isso é um desafio, né, porque o governo tem a mão em tudo, né, está sempre tentando manipular e controlar tudo, controla os meios de comunicação, controla a internet. Eu estive na China em 2008 para ver um equipamento para comprar para a minha fábrica, e assim, ao vivo é diferente, né, do que a gente ouve. Então, chega lá, a internet não funciona, Google não funciona, Facebook não funciona, YouTube não funciona, nada americano funciona tudo asiático. E aí você tem, para conseguir falar que o WhatsApp não funcionava, você tinha que instalar um outro aplicativo, a família aqui tinha que instalar outro aplicativo para a gente conseguir falar com eles. E assim, em todas as áreas, né? Fui visitar uma indústria e o dono que chegou lá falou, desculpa, se atrasou mais de meia hora. E ele falou, me desculpa, estava com um agente do governo, a gente estava negociando aqui, não ficou muito claro o que era, mas era assim, alguma coisa que, para mim, conotou com, de alguma forma, alguma corrupção, alguma dificuldade que estava tentando vender uma facilidade. Então, tem essas questões, não é só no Brasil, né? Tem no resto do mundo, e em países onde os governos são muito fortes ali, existe, né, uma burocracia muito grande, isso também é grande. E eles já estão vivendo uma retração demográfica desde 2020. Então, a população da China, ok, é gigantesca, é a maior população do mundo, praticamente 1/3 do mundo está dentro da China, mas eles já estão vivendo essa retração demográfica. Então, de certa forma, essa acomodação da população, eles vão conseguir, já vem fazendo controle da natalidade há muito tempo, mas de novo, né, um desafio ao crescimento. E aí, sim, passando esse panorama geral, né, o que fica claro é que assim, estamos
num momento mundial extremamente desafiador, e o Brasil está numa posição, de certa forma, privilegiada. Não posso dizer confortável, porque acho que o conforto não cabe aqui. Mas a gente está numa posição onde a gente pode se beneficiar disso. E só que, porém, contudo, temos desafios à frente. Para nós, individualmente, como sociedade, estamos vendo os desafios da indústria 4.0. O que vem ser a indústria 4.0? É a conexão da indústria com vários equipamentos, inclusive com o comércio, com o consumidor, onde a gente automatiza o máximo possível, melhora as cadeias produtivas. Isso é muito positivo para a indústria, mas, ao mesmo tempo, isso é desafiador. Quando a gente vai automatizando, a gente vai dispensando, de certa forma, a mão de obra. Ou vai fazendo uma migração. Então, antes você trabalhava na linha de montagem, substituíram para o robô. Muito bem, esse robô precisa de programação, precisa de manutenção, precisa de uma série de outras coisas. Só que aquele cara que fazia uma montagem simples, para operar o robô, ele precisa de um treinamento diferente. O cara que estava no campo, fazendo a colheita com foice e facão, foi automatizado. Primeiro que uma série de trabalhadores foram substituídos por uma ou poucas máquinas, e a gente precisa da manutenção dessas máquinas. Então, a gente precisa ver que assim, as coisas estão mudando, e a gente precisa se adaptar a essas novos... tá bom. Essas novas situações. Temos outro desafio, que é esse surgimento das tecnologias novas, metaverso, um ambiente diferente de interação, um ambiente diferente de trabalho. Eu vejo ainda como muito novo para definir como exatamente vai ser até o final dessa... Nem sei se tem final, né? Como vai ser essa evolução, mas o que é inegável e que é visível vai haver transformações na forma de se relacionar, na forma de consumir, na forma de trabalhar. A pandemia já acelerou muito a nossa forma de trabalhar e de estudar, né? Quantos aqui tiveram aula online, talvez todos? Né? Quantos aqui, professores também, tiveram que se adaptar muito rapidamente, porque nosso padrão de trabalho era assim, de pezinho com a lousa, e de repente você fica sentado na frente de um computador. Hoje, antes, o professor olhava na cara de cada um e via, está cansado, está desestimulado, gostou. Pelo computador, não sei o que eles estão sentindo. Ou a gente consegue trazer uma energia diferente ali, ou você não tem uma resposta. Então, isso tudo vem mudando, e o metaverso é esse ambiente que está transformando isso de certa forma rápido, e ainda não está muito claro qual é a total abrangência disso. E falando de economia, criptoativos, criptomoeda, novas formas de negociar, de transacionar, isso também assim, vai trazer mudanças na nossa forma de se relacionar com as empresas, com o trabalho, com a inflação. Ainda não tem uma forma clara de precificar, tanto que a gente vê, se alguém acompanha o mercado de Bitcoin ou de criptomoedas, sobe, desce, e fala assim, subiu por quê, desceu por quê? Puta, hoje, simplesmente por oferta e demanda. Alguém fala assim, eu quero, achei legal, vou comprar, começa a comprar, o preço sobe, mas assim, não tem uma correlação direta, como a gente fala assim, o dólar subiu porque existe uma demanda por investimento e nos Estados Unidos e o dinheiro está saindo. Não está muito claro, ainda precisamos entender melhor sobre isso. A inteligência artificial é outro desafio junto com a indústria 4.0. Existem estudos que dizem que esses dois fatores, indústria 4.0 e inteligência artificial, pode eliminar 800 milhões de empregos até 2030. Eu acredito que eles podem migrar, boa parte, talvez uma parte efetivamente desapareça, mas o que eu acredito é que esses trabalhos vão migrar. Né? Exemplo, quantas pessoas trabalhavam no metaverso 10 anos atrás? Nem sei se existia, talvez, se já existisse alguma coisa, era uma parcela muito restrita, e a gente vai ver cada vez mais pessoas trabalhando, interagindo, construindo isso, fazendo manutenção nessas novas tecnologias, criando produtos para essas novas tecnologias que não existiam antes. Então, a gente vai ver uma migração de trabalhos. Então, para nós, assim, o essencial é entender para onde isso está indo, como é que eu posso me encaixar,
o que me interessa nessas novas tecnologias e nessa nova forma de viver e trabalhar, e sim, como é que eu posso aproveitar esses desafios que também são oportunidades. E um movimento que está acontecendo, e isso pode ser muito favorável ao Brasil, é a desglobalização. A desglobalização talvez seja um termo novo, mas a gente já falou muito de globalização. O que é a globalização? Temos quem produz melhor? A China produz melhor, porque é mais barato, porque é mais rápido, tem vários níveis de qualidade. Então, eu, com cadeias logísticas, eu mando produzir lá, trago para cá e está tudo certo. Com a pandemia, com os problemas de transporte, fechamento de portos, aeroportos e tudo que a gente viu, vimos que, assim, globalização é bom, mas tem seus limites, né? Então, o que é esse movimento de desglobalização? É falar assim, algumas coisas essenciais eu preciso ter aqui. Eu preciso produzir aqui, eu não posso mais não ter indústria, depender tudo de outros países e ficar aqui desabastecido. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, onde vejo oportunidades? As indústrias que hoje estão na China, estão em países asiáticos, ou mesmo, né, economias difíceis de compreender, por exemplo, a economia russa, alguém tem muito claro por qual que é o motivo da guerra? A gente desconfia. Mas, assim, o que está por trás disso, né? São poucas pessoas que têm acesso aos fundamentos disso, falam assim, não, essa é a motivação oficial. E aí, se você não sabe o que o cara está fazendo, que é de conhecimento global, como é que a gente vai entender, do outro lado do mundo, como é que você vai administrar um negócio lá e garantir que você tenha suprimento disso efetivo? Então, alguns produtos, algumas indústrias vão voltar para os seus países de origem ou vão ficar muito próximas, né? Ontem, o Paulo Guedes estava numa entrevista, num podcast, falando justamente disso, né? Que existe um movimento onde, assim, as economias, os países procuram agora, né? Tudo bem, vamos montar a fábrica fora, onde a gente tenha proximidade, onde a gente consiga não sofrer tanto com logística, mas, assim, quais são os critérios? Um deles é bom relacionamento, entender, de certa forma, a previsibilidade, né? É importante isso, a gente saber quais são os rumos da economia, inclusive para quando a gente vai investir, o que você espera? Assim, pô, vou fazer um plano de aposentadoria para daqui 30 anos. Eu espero que aquilo que eu estou fazendo hoje, daqui 30 anos, esteja lá ainda, continue rendendo, tenha crescido, tenha se valorizado. Então, se eu não tenho isso muito claro, eu vou procurar alguma coisa que faz mais sentido para mim. Tanto que isso é uma das questões que a gente vê. Por que tanta gente na poupança? Por que tantos investidores não diversificam para investimentos mais sofisticados? Porque justamente, porra, não sei, é poupança para comprar minha casa, para meus netos. Poupança eu sei como é que é, está aí há um século. A gente entende como é que funciona. Eu ganho pouco, mas eu sei que está lá. Mas se eu ponho em ações, aí de repente o negócio muda. Então existe uma dúvida nisso. Previsibilidade é o nome do jogo. E falando, né, com todos esses desafios globais e novas tecnologias, tem algumas coisas que a gente pode se aproveitar, que está disponível aqui no Brasil já, né? Uma delas é a produção agrícola. Temos uma produção agrícola forte, com alta tecnologia. Hoje já alimentamos 1 bilhão de pessoas pelo mundo, segundo dados, e ali tem ainda espaço para crescer. Por quê? Hoje vendemos muita commodity, vendemos produto base, né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com café em cápsula. A gente vende o café verde, o cara torra, põe na cápsula e devolve para a gente 25 vezes mais caro, porque a gente não tem uma indústria sólida no Brasil. Então, precisa desenvolver. E o que tem, não tem a tecnologia, precisa de investimento, precisa de incentivo, precisa de outras questões, mas é uma área de grandes oportunidades a gente agregar mais valor do que simplesmente vou vender os produtos in natura. Já somos, né, um grande gerador de energia limpa. A maior parte da nossa energia é gerada através de hidrelétricas. Agora a gente tem energia solar, energia eólica e outras formas que estão surgindo. A menor parte da nossa energia é suja. Então, com todas essas questões que vem se falando de poluição, de preservação, cada vez mais a gente tem um potencial de se aproveitar dessa matriz de energia limpa, gerar ainda mais, aumentar, mesmo o álcool combustível, né? Isso surgiu de um desafio que a gente teve lá no passado, com o problema do petróleo, uma das crises do petróleo que estimulou, falou assim, não, peraí, a gente precisa desenvolver uma matriz brasileira onde a gente
seja confiável, né? E surgiu aquele programa do Proálcool, que até hoje a gente usa, e exportou essa tecnologia, de certa forma, para outros países. Então, são várias outras oportunidades que ainda vejo aqui com energia limpa. A abundância de água, mundo cheio de gente, cada vez mais poluído. O Brasil tem muito petróleo, mas acho que a maior das nossas riquezas é a água. Porque, no final, se a gente tiver uma crise zumbi, um negócio apocalíptico, países que têm petróleo não tem muito o que fazer. A gente cava um buraquinho, pega a água, planta alguma coisa, temos alguma coisa segura, que é importante, que é vital para o mundo todo. Outro fator importante de oportunidade são as privatizações, né? Ainda existem muitas empresas estatais, ou quando falam em privatizações, geralmente tem sentimentos ambíguos, algumas pessoas acham que é importante, outras acham que não, mas fato é, o governo administra mal. Se a gente está aqui numa escola de gestão, a gestão das empresas estatais é ruim. Perde-se muito dinheiro, perde-se muitas oportunidades. E, de certa forma, na minha visão, o governo precisa estar onde não há interesse privado. Por exemplo, vou fazer uma estrada que liga duas regiões que são distantes, mas que têm população, preciso atender esses caras. Ninguém vai, empresa privada, que não vai conseguir ter retorno do investimento, tem interesse em fazer essa estrada. O governo tem que ir lá e fazer esse dinheiro e promover o desenvolvimento e assistência dessa região. Vou cuidar aqui de uma estrada São Paulo-Campinas. Qualquer empresa investe. E faz melhor. Se a gente olhar aqui a Rodovia dos Imigrantes, que é a ligação de São Paulo com Santos, muito próximo do Porto, ficou décadas com uma única pista. Privatizou, não vou saber ao certo, mas ouso dizer, em 3 anos tinha a segunda pista. Porque o investimento privado foi lá, não. Tem retorno no investimento, põe dinheiro aqui. E o governo tem uma capacidade limitada de investimento. Então, assim, oportunidades de privatizar essas empresas, de trazer mais investimentos para o Brasil, gerar emprego de qualidade, gerar retorno, porque as empresas que faturam mais, que rendem mais, geram mais impostos, contribuem mais com a economia, isso beneficia, no final, a todos. Tá? E também desafios de infraestrutura. Como eu falei que era um problema lá atrás, um desafio, a gente vê também oportunidades de infraestrutura, ou seja, temos muito ainda a investir, nossos portos ainda não são modernos o suficiente, temos restrição de certos aeroportos em várias regiões, então existem N oportunidades de infraestrutura a nível nacional e também regional, em várias questões, né? E acho que eu trouxe mais um ponto, que é o turismo. Nosso Brasil, nosso país é enorme, tem regiões, né, de natureza ímpar, que ainda acho que tem um potencial de exploração gigantesco. E não só para desenvolvimento de turismo regional, mas também internacional. Trazer os gringos para gastar dinheiro aqui, trazer dólares, euros, yuans, para melhorar a nossa condição e, assim, também preservar, né? Porque quando a gente acaba explorando uma região, se eu não posso destruir ela, se eu destruir, eu acabo com o atrativo. Eu preciso preservar, eu preciso dar uma condição melhor para aquilo. Então, vejo também que o turismo no Brasil não é tão bem explorado. Existem cidades na Europa que têm mais turistas do que o Brasil inteiro, se a gente colocar em termos anuais. Assim. Barcelona, Paris são exemplos de cidades que têm uma população turística gigantesca, maior do que o Brasil consegue trazer em um ano de turistas estrangeiros. Então, a gente tem um potencial, não só pelas dimensões do país, mas pelas características disso tudo. Né? Então, esses são alguns pontos que eu trouxe. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Espero que tenha sido útil. Aí está aberto a questões, perguntas. Muito obrigado, professor Denis.
Obrigado. Muito legal, algumas ponderações. Eu acho que é interessante a gente poder, primeiro, refletir a respeito dos aspectos econômicos, mas também pensar um pouco fora da caixa, né? Justamente quais são as oportunidades que a gente tem. Né? Então, a gente fala de turismo, por exemplo, que é tão desenvolvido, e se a gente vê em termos de números, a área de serviços é a área que mais vem crescendo de forma consistente em termos de PIB, né? E a China, se a gente for fazer uma medição em PIB, a China já é a maior economia do mundo. É uma questão de, em termos de PIB, como os americanos falam, questão de tempo, De né? interpretação também. De interpretação, PIB, PNB, né? Então, a primeira coisa, né? Eu queria saber do senhor, o que o senhor enxerga em termos de desafios para o empresário no futuro próximo no Brasil? Porque a gente vê que diminuiu o desemprego, mas em termos de massa salarial e de recomposição salarial, até por causa da inflação, as pessoas estão recebendo menos, né? Você vê alguma melhora nesse sentido daqui nos próximos anos? O que os números dizem para o senhor? Acredito que sim, até porque a inflação estagnando e os aumentos salariais, óbvio que isso depende também de tempo, né? Porque um dos fenômenos que fez isso, né, que é o valor médio do salário caísse, é o quê? A gente acabou demitindo muito na pandemia e na hora que recontratou o quê? As categorias mais de base, o começo da cadeia produtiva. Então, o que eu vejo que isso também, para nós, né, o que a gente tem que buscar para melhorar rendimento é educação, é profissionalização, é buscar mais conhecimento. E outro dia, em sala de aula, a gente estava discutindo, né, quem é que ganha mais, assim, né? Quem dos seus amigos você conhece que ganha bem? Aí o cara fala, pô, meu amigo trabalha em tecnologia, ganha 40 mil por ano. E eu falei, quem mais conhece alguém de tecnologia? Ganha bem, ganha mal? Aí eu falei assim, pô, todo mundo que trabalha em tecnologia ganha bem. Calma que todo mundo é muita gente. Mas, no geral, a gente pode ver que assim, as pessoas de tecnologia têm um salário médio maior. Voltando para a economia, oferta e demanda. Existe demanda, precisa, e tem pouca oferta de profissional. Vou falar para vocês saírem da gestão e ir para a tecnologia? Não façam isso, porque também tem uma carência de bons gestores, tem a carência de bons profissionais em contabilidade, em marketing, em administração, em finanças, que as empresas precisam, e é difícil contratar. Então, a saída que eu vejo, e se olhar em termos nacionais, tem que educar melhor as pessoas, tem que melhorar a produtividade, as pessoas têm que estar mais preparadas para assumir mais responsabilidades. Aí, aproveitando um exemplo pessoal, pelo negócio de cápsulas de café, eu sempre fui procurando ao redor do mundo o que tem de oportunidades, né? E, assim, se alguém compra cápsula de café Nespresso hoje, vê que no mercado tem muitas cápsulas de plástico, materiais biodegradáveis, e as originais Nespresso são de alumínio. E aí o sonho, né, é ter muito próximo da original, cápsulas de alumínio. E tem alguns fabricantes mundiais, assim, tinham menos, mas agora estão aparecendo mais, e tinha um especificamente na Bélgica. E aí eu fui passear e estava lá, falei, deixa eu ligar para o cara, ver se ele me recebe. E aí fui visitar, tomei um café com ele, falei, como é que eu posso te ajudar no Brasil? Vocês estão querendo entrar, mas não entra. Ele falou, você quer nos representar lá no Brasil? Então, assim, é uma oportunidade que surgiu, por quê? Porque estou no mercado, porque conheço, porque falo a língua do cara, e eles precisam de alguém aqui. Muitas empresas no mundo inteiro precisam de gente aqui, precisam de profissionais aqui, precisa de representante, precisa de administrador, precisa... Então, a gente precisa também... A questão da língua é muito importante. Fundamental. Está aqui o Sérgio, que pode falar muito bem disso. O Sérgio, legal. Pessoal, então eu vou abrir para perguntas no auditório e também perguntas na internet. Deixa eu dar uma olhadinha. Vai projetar aqui a pergunta ou olha aqui? Ok. Vamos lá. Qual é a questão? Um minuto. Estou acompanhando aqui no chat do YouTube. Nós temos estudantes aqui participando presencialmente. Nossos estudantes também estão aqui no chat do YouTube. Nossos professores, né, também aqui presencialmente também no YouTube. Eles estão parabenizando e gostaram muito aqui da apresentação. E aí que tem algumas reflexões muito importantes, professor. Muito obrigado. Do Livaldo,
ele coloca que com políticas bem aplicadas no Brasil, conseguiremos elevar o Brasil a outro patamar, né? E aí ele complementa também que a questão do agro é fundamental, pois ele move a economia brasileira. Entretanto, né, a infraestrutura é algo que está muito longe da maioria da população brasileira. Tem toda a razão. Eu sempre tomo cuidado em puxar a responsabilidade para as políticas públicas, porque é muito importante, nos impacta a todos, mas também a gente assim, precisa trazer a responsabilidade para mim. Quem é responsável pelo meu desenvolvimento? Sou eu. Quem é responsável pela minha indústria? Sou eu. Então, assim, apesar das políticas, como é que eu posso fazer para isso, superar essas dificuldades? Então, outro ponto que ele falou, não só das políticas, desculpa, da infraestrutura. Isso é um gargalo nosso histórico, né? Em 2000, quando eu fiz minha graduação, o meu trabalho era sobre a indústria, não era indústria, era o sistema ferroviário brasileiro no século XIX, ou seja, eu vim estudando de 1900 a 2000, e assim, a gente destruiu as ferrovias, né? E, de novo, pelas dimensões continentais do Brasil, trazer soja do Mato Grosso, de Goiás, que são grandes fronteiras agrícolas, para o porto, para a gente exportar, é caríssimo. Levar para o outro lado, então, para o Pacífico, para chegar na Ásia mais fácil, mais rápido, é quase impossível hoje. Então, a gente precisa acharem alternativas para isso, e aí sim, aí não tem muito o que fazer. A gente depende de políticas E, assim, não depende do investimento do governo, depende do que o governo deixe condições claras para que o investimento venha e invista, né? De novo, citando o ministro da Economia, há um tempo atrás ele falou assim, às vezes tem dificuldade de aprovar um projeto que um chinês quer pôr dinheiro aqui, fazer uma ferrovia. Se tiver algum problema aqui e o chinês quiser ir embora, ele não tem como levar a ferrovia vai ficar. Então, deixa o cara vir, dá uma condição, dá uma perspectiva de retorno de investimento e deixa vir, né? Mas, às vezes, tem forças contrárias. Também é importante isso. Olá. Eu trago um assunto meio delicado, porque nesse momento é o que a gente está vivendo, mas a minha professora de economia falou várias vezes sobre o cenário político e não quero trazer nenhum posicionamento pessoal sobre política, mas acho que é muito interessante a gente conversar sobre isso. E eu gostaria de saber se você poderia comentar um pouco sobre como fica o cenário do nosso mercado de trabalho em relação às eleições e em relação ao que vai ser determinado a partir de janeiro. Nesse momento, momento de eleições, isso é bem complexo, mas assim, importante para qualquer cenário é previsibilidade. Quando eu penso em comprar uma máquina para o meu negócio, quando alguém pensa em construir, alguma empresa em construir uma rodovia, alguma coisa de infraestrutura, são investimentos que normalmente eu não vou desembolsar o capital hoje para fazer. O que eu vou fazer? Buscar recurso de longo prazo para financiar um projeto de longo prazo. Vou comprar uma máquina que vai trabalhar 10 anos, eu quero um financiamento de 5 anos, pelo menos, para a gente amortizar o pagamento, ela vai se pagando e no final eu tenho depois de 5 anos eu tenho o meu retorno sobre ela. Então, o que a gente precisa e o que vai determinar essas questões de empregabilidade, desenvolvimento, é a previsibilidade, o quanto a gente pode prever o que vai acontecer. Então, de certa forma, assim, pode pensar nas alternativas que temos, né? Uma é o governo que já está, a gente, de certa forma, vê o que está fazendo. Tem outras propostas, tem o governo que já passou, que quer voltar, que a gente já viu o que fez, né, os caminhos que tomaram. Então, sem por juízo de valor, a gente tem que ver o que a gente acha o melhor caminho para ter essa previsibilidade, para a gente poder, né, estar daqui. E o tempo passa rápido. Onde a gente quer estar daqui 5, 10, 15, 20 anos? 20 anos, voa. Me formei outro dia, já faz 25 anos. Então, o dia chega. Bom dia, meu nome é Daniel. Olá. Aproveitando esse gancho da pergunta do companheiro aqui,
Eu queria queria ouvir de uma maneira mais simplificada e mais objetiva, porque o que ele trouxe foi um ponto importante. Nos primeiros slides, o senhor apresentou o crescimento do PIB do Brasil em comparação ao mundo, né, principalmente as potências. E, de fato, a gente teve um crescimento muito maior do que esses outros países, né? Só que, diferente deles, a gente tem, naturalmente, isso é uma coisa que está entranhada na gente, essa taxa de juros estipuladas pelos bancos, ou seja, dentro desse processo de pandemia, de todo esse aumento do PIB do Brasil, as maiores empresas, né, de serviços bancários que mais faturou no mundo foi as empresas bancárias do Brasil. E aí é justamente isso, a gente teve esse crescimento no PIB, o que ele falou sobre essa insegurança de empreender no Brasil, só que a gente avalia também, a gente percebe que esse crescimento do PIB, a gente não teve uma alta significativa de aumento de empregos, mas sim uma demanda muito grande de pessoas indo empreender de maneira informal, ou seja, por uma questão mais de insegurança financeira do que propriamente por conhecimento sobre as práticas de empreendedorismo, ou até mesmo para explorar esses conhecimentos. Eu queria entender esses dados, quanto eles podem manipular e dar uma sensação diferente, porque quando a gente olha assim, a princípio, a gente consegue verificar que o Brasil teve um aumento no PIB muito significativo em referente ao mundo que viveu a mesma pandemia que a gente viveu. Só que na prática, vivendo dentro do país, a gente sabe que o peso e a influência da falta de emprego que gerou é totalmente ao contrário. Isso é outra coisa difícil de ver, porque a gente sempre olha com os nossos olhos. Então, a gente está vendo números macro do Brasil inteiro. E eu, sinceramente, eu só consigo ver um pedacinho. Eu mal conheço o sul do país, não conheço o norte e o nordeste só de passear. Então, assim, por mais que eu queira, eu tenho dificuldade de entender essa complexidade e entender se realmente está melhor ou pior. Eu só posso me apoiar em números oficiais que dizem o caminho que isso tomou, né? Então, às vezes, isso acontece em casa. Um ficou doente, o outro está ruim, o tempo está chovendo, o cachorro está mal. Clima péssimo, né? E como eu dou aula e trabalho em empresas, sempre falo assim, cuidado com pesquisa de clima, porque às vezes você faz como você está se sentindo na empresa? Hoje eu estou bem. Estou trabalhando, estou ganhando bem. Mas, assim, se tiver um dia de sol e tudo estiver bem, namorei final de semana, vai estar melhor. O inverso vai estar pior. Então, a gente precisa usar números objetivos para determinar o que efetivamente está acontecendo. E aí fazer uma leitura, obviamente, com todas essas ponderações, né? A gente vê que, efetivamente, emprego com carteira assinada teve seu crescimento, mas muita gente partiu para empreender. Agora, isso tem motivos, né? Se eu contratar uma pessoa hoje por R$ 1.500, ela vai me custar grosseiramente, entre todos os encargos, 13º, fundo de garantia, benefícios, o dobro, R$ 3.000. Então, a empresa conta lá no orçamento dela com um custo de R$ 3.000, mas esse trabalhador, por conta dos benefícios, por conta das retenções, impostos, leva para casa seus 1.200. Então, é uma conta perversa, porque a empresa desembolsa 3.000 e a pessoa leva para casa, que é o que ela vai gastar, o que ela vai consumir, o que ela vai levar para o mercado, uma parte menor disso. Ok, uma parte está para o futuro, fundo de garantia, INSS, mas é uma questão que a gente precisa resolver, né? Em busca de muitos direitos para o futuro, a gente danifica um pouco o presente, porque eu estou restrito. Isso é uma comparação, se a gente faz, por exemplo, em um tempo eu fui estudar fora e trabalhei nos Estados Unidos. E eu ganhava por dia, por hora. Trabalhei, não trabalhei. Estou mal, não fui trabalhar. O chefe falava assim, tudo bem. Chega no final da semana, pagamento por semana, aquele dia, mas eu trouxe atestado. Mas você não trabalhou, você não vai ganhar. Aí, passou lá 6 meses, eu tinha direito a férias. Falei, eu tenho direito a férias, não tenho? Tem, pode ir. Tá, mas como é que fica? Ele falou, não, eu cubro o seu trabalho aqui, você pode ir. Quando você voltar, não trabalhou, não ganha, né? Aqui a gente tem uma situação que é ruim. Por quê?
no mês que você está de férias, é o mês que você mais ganha. Você ganha o salário e ganha mais 1/3 de férias. É ruim para a produtividade. Para o trabalhador, é bom, mas ele está ligado à empresa. Eu vi, em algumas vezes, né, campanhas políticas falando assim, quem é peão não vota em patrão. Mas, assim, são codependentes. Como empresário, eu preciso dos meus funcionários, da minha equipe. Eu sozinho não faço nada. E a equipe precisa de alguém que arrisque lá, porque nem sempre dá dinheiro. Às vezes não dá. Né? Mas que esteja ali, um é dependente do outro, eu preciso dele, eles precisam de mim. A gente tem uma relação de codependência, não é apartado. Então, a gente precisa entender que se for bom para o negócio, se for bom para a produtividade, é bom para todo mundo. Adoraria pegar os mesmos 3 mil e entregar integral na mão do funcionário. Tirar a parte lá de imposto, que acho que faz parte, uma parte de futuro para um INSS, e o resto pôr tudo na mão dele. Porque eu sei que ele vai no mercado e vai consumir tudo. É um ciclo virtuoso. Mas a maior parte da visão é vamos perder direitos. A gente precisa entender o que é melhor e o que é pior, né? Porque às vezes a frase simples, né, perde direito. No final não é tão simples. Todos os problemas são complexos. Precisa olhar elas um pouco mais abrangentemente. Espero ter esclarecido um pouco. Doutor Denis, muito alto. Professor Denis, antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua apresentação. Ela foi brilhante, sintética e perfeita, inclusive as suas argumentações nesse momento. Obrigado. Meu nome é Osmar Visibelli e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor em relação à seguinte questão. Existem linhas de operadores do direito que criaram um processo de intervenção judicial, chamado de ativismo judicial, que atropela os representantes eleitos, sejam do legislativo, sejam do executivo. Gostaria que o senhor analisasse este aspecto em relação a risco empresarial, o ativismo judicial frente a risco empresarial. É terrível. Outro assunto difícil. Nesse momento, a gente está vendo algumas decisões que parecem não fazer muito sentido, mas eu não sou jurista, não sei dizer. Mas o que eu sei dizer é do que eu vivenciei, por exemplo, da justiça, no caso trabalhista, e por isso a justiça a reforma trabalhista eu vejo como foi extremamente positiva para ambos os lados, para os trabalhadores e para as empresas. Então, o que eu via em alguns processos trabalhistas que eu fui, uma vez teve um caso de um funcionário que cometeu um erro, foi demitido por justa causa, e para justificar tudo isso, a gente fez boletim de ocorrência, fez todo o processo que tinha que fazer, e demitimos ele por justa causa. Por nossa surpresa, 3 meses depois, chegou uma reclamação trabalhista. E a gente olhou e falou, será que a gente errou em alguma coisa? E tudo bem, vamos lá. E aí foi o advogado da empresa, preposto, testemunha. Chegou lá na frente da juíza, o que ela perguntou? A primeira pergunta, tem acordo? Foi acordo do quê? Estamos certo. E aí ela falou assim, não, mas você não vai fazer acordo? Mas não fiz nada errado, o processo está certo. O que ele está questionando? Né, a senhora leu o processo? E a juíza não tinha lido ainda. E aí mostramos, falou assim, teve uma questão de falsificação e tal, do BO, blá, 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 tudo certinho. Aí ela virou para quem estava perguntando e falou assim, o que você está fazendo aqui? Ele, não, veja bem, sabe o que é? Então, né, naquele momento, o que eu vi? Uma juíza, que não ganha pouco, assistente, a sala do tribunal, segurança, advogado da empresa, preposto da empresa, testemunha da empresa, todo mundo, de certa forma, tem um custo enorme, ali, disponível, por uma causa sem sentido. E o que aconteceu? Nada. Cancela aqui, arquiva. Mas teve essa proposta, entendeu? Hoje, com a mudança, se o cara questionar alguma coisa indevida, ele arca com o custo dessa galera, sucumbência. Né? Então, ele vai pagar o custo. Então, peraí, vou entrar quando eu tenho o direito. Não para tentar alguma coisa. E aí eu vejo que nessa questão isso era uma insegurança enorme, porque assim, você mandava embora, às vezes o cara não tinha direito, mas ia para a sala do juiz tentar acordo. E era sabido que assim, era melhor um ruim acordo do que uma boa vitória. Então era melhor tentar resolver aquilo
naquele momento, e era uma insegurança jurídica. Essas questões do ativismo judicial é um problema, porque assim, hoje a gente está vendo, num segmento da sociedade, algumas decisões que parecem não fazer muito sentido. Se a gente pensa que, né, foi criado um marco regulatório para o saneamento, onde as empresas têm uma segurança maior para investir, vão trazer dinheiro de longo prazo, para 20, 30 anos, e existe uma insegurança, de que assim, alguém pode chegar lá e falar assim, não, acho que isso aqui não está bom, acho que isso aqui prejudica o meio ambiente, alguma questão, e eu quero que mude. Mas é uma lei que foi criada pelo Congresso, né? 500 e tantos deputados, mais uma penca de senadores, e aí vai lá um juiz e fala que aquilo tudo não faz sentido. Então, isso é muito ruim. Isso prejudica a vinda de capital, a segurança jurídica. E para o estrangeiro, né, que está, por exemplo, lá, o europeu, que eu estou trabalhando agora, assim, ele quer, óbvio, nos reunimos com advogado, com contador, com vários, com os caras de importação e exportação, e assim, ele quer entender o processo, e depois que ele entendeu, ele entende que é aquilo. E aí vem um juiz e fala que não é bem isso. Isso é péssimo. Então, essa é uma situação que a gente precisa enfrentar em algum momento. Professor, nós temos aqui várias questões colocadas pelos nossos estudantes, e um ponto aqui que nós temos visto frequentemente aqui no nosso chat é a questão ambiental. E o comentário do Maico, né, ele coloca que a questão do meio ambiente, né, o Magna também colocou a questão do meio ambiente. Para o meio ambiente, a previsão para 2030 acaba sendo desfavorável, pois o aumento da desigualdade social aumenta a pobreza, logo a preservação ambiental pode ser prejudicada. E, nesse sentido, a questão que se coloca muito aqui no nosso chat afinal de contas, com esse contexto que nós estamos vivendo, a crise ambiental, mas, ao mesmo tempo, tendo o país como potência na área do agro, por exemplo, mesmo com as eleições e que esse contexto mundial, que se prevê uma recessão, como é que nós podemos, né, os estudantes podem analisar o futuro, né, que será nos próximos anos, diante desse contexto que se desenha, né, e como, de que forma também a educação pode ajudar, né, aos empreendedores ou às empresas, enfim, as pessoas a superar essas dificuldades e encontrar oportunidades no futuro em breve. Muitos problemas. São problemas complexos que a gente tem pela frente, sem dúvida. E, assim, eu vejo que as questões ambientais estão muito ligadas ao agronegócio, porque, na verdade, o agronegócio precisa do meio ambiente. Eu trabalho com café, visito de vez em quando fazendas de café, e assim, se aquele cafeicultor destruir a mata ciliar, se ele super irrigar a planta, ou seja, destruir o manancial, daqui 2, 3 anos ele não tem café. Então, acho que existe ainda uma confusão de conflito aí entre agro e preservação ambiental que, assim, na verdade, não pode existir. Porque se o agro destruir o meio ambiente, ele depende do meio ambiente. Então, ele precisa preservar, ele precisa ter os recursos, a terra que ele planta, ele não pode queimar a terra, porque ele queima todos os nutrientes em cima. Tem manejos diferentes sendo feito hoje. No passado foi assim, você plantava a cana, depois queimava, aí ele tinha que repor tudo que ele tinha queimado no solo, ele tinha que repor com fertilizantes, com outros produtos. Isso, de certa forma, estava no preço. Hoje, com tudo ficando mais caro, não dá para queimar. Se queimar e tiver que repor do solo, custa muito caro, inviabiliza a produção. Então, como é que a gente vê o futuro? Eu vejo o futuro próspero. Hoje, eu considero que eu tenho uma vida melhor do que meus pais tiveram em termos de recursos disponíveis, que tiveram já uma vida melhor do que meus avós tiveram, justamente nessa questão de recursos disponíveis, né? Não só das cidades, mas de tudo, né? A gente tem melhores meios de transporte, uma saúde melhora, tanto que a expectativa de vida vem aumentando, ou seja, mais tecnologia, desenvolvimento de medicamentos e detecção de doenças
coisas que a gente nem sabia, né, que tinha no passado. Hoje tem essas intolerâncias à lactose, glúten, que passavam despercebido, muita gente sofria com isso, morria disso, e a gente não tinha detectado